Olá pessoal, no vídeo de hoje falarei o que é necessário saber antes de fazer a esterectomia, a retirada do útero. Vou dividir o vídeo em 3 tópicos. O primeiro, quais as maneiras de retirada do útero, quais as suas vias. O segundo, o que é necessário fazer antes da cirurgia. E o terceiro tópico será como funciona no pós-operatório. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar um like e compartilhar o vídeo. Basicamente, nós temos 4 tipos de vias para fazer a esterectomia. A via abdominal, a via vaginal, laparoscópica e através da robótica. Na via abdominal, normalmente a gente faz um corte transversal semelhante à cesariana. Esse corte geralmente vai ter em torno de 12 centímetros e é retirado o útero pelo abdômen dessa maneira. Algumas mulheres a gente precisa fazer um corte longitudinal, aquele que vai do púbis até o umbigo. Geralmente é reservado para alguns tipos de casos de câncer ou quando a gente precisa acessar outras áreas do abdômen. Então aí a gente precisa ter uma amplitude maior da incisão para conseguir acessar essas outras áreas. A via vaginal é feita através de um corte no fundo da vagina e aí nós vamos sacar o útero pela vagina, sem nenhum corte abdominal. Na via robótica e na laparoscopia, a maneira é feita, a cirurgia é feita através de pequenos cortes no abdômen, geralmente um corte no umbigo, a maioria das vezes 2 cortes próximos ao ossinho da bacia e um corte próximo à região da cesariana. Através desses cortes, que geralmente vão ter entre meio centímetro a 1 centímetro, a gente solta todo o útero e esse útero é destacado, é retirado pela vagina, tanto na via laparoscópica quanto na robótica. Eventualmente, em úteros muito grandes que não saem pela vagina, a gente faz num desses cortezinhos, a gente coloca um morcelador, que é um tipo de um triturador, e aí ele vai acabar retirando o útero de dentro do abdômen. Como decidir qual é a melhor técnica para mim? Então existem várias situações que mostram qual é a melhor técnica. Uma situação que é extremamente importante é a experiência do cirurgião que vai fazer esse tipo de cirurgia. Então, alguns cirurgiões têm uma experiência maior na via abdominal e isso traz uma maior segurança para ele. Enquanto os outros têm uma experiência boa em laparoscopia, em cirurgia robótica ou na via vaginal, e isso geralmente é um fator muito importante. Outras situações para decidir são as situações associadas à retirada do útero. Por exemplo, o tamanho do útero, úteros muito grandes, a via vaginal ela pode trazer algumas dificuldades e aumentar o risco da cirurgia. Ou, por exemplo, quando a gente tem alguma patologia associada, então a mulher tem endometriose e vai retirar o útero. Então a via vaginal não é a melhor técnica. Geralmente as melhores técnicas são reservadas para a via laparoscópica e a via robótica, que é quando a gente tem uma melhor visualização de todo o abdômen. Então essa decisão especificamente para você, qual é a melhor técnica, ela deve ser discutida com o seu ginecologista, com o seu cirurgião e decidida em conjunto. Mas é importante que você saiba que existem outras técnicas. Alguns médicos só fazem a técnica abdominal e normalmente vão falar que essa técnica é a única ou que é a melhor. Você deve discutir com ele prós e contras de todos os tipos de cirurgia e escolher conjuntamente, decidir conjuntamente com o cirurgião qual é a melhor técnica para você. Normalmente, antes da cirurgia, o que a gente precisa fazer é orientar a paciente em relação aos riscos e benefícios da cirurgia,
ver qual motivo essa mulher está decidindo a retirada do útero. Normalmente a gente acaba fazendo exames de imagem, ou um ultrassom endovaginal, ou eventualmente uma ressonância, para a gente ver a estrutura do útero, decidir qual é a melhor técnica, ou ver se tem alguma doença associada que eu vou precisar tratar durante a cirurgia. Também é necessário fazer os exames pré-operatórios, que normalmente são alguns exames de sangue, exames de urina, e aí, normalmente, uma avaliação com o cardiologista, dependendo da idade da paciente, e a outra situação é uma avaliação com o anestesista, para também decidir conjuntamente qual o melhor tipo de anestesia ou se existe alguma particularidade, alguma dificuldade para algum tipo de cirurgia. Então, a paciente que vai passar por essa cirurgia, decidiu que vai passar pela cirurgia de retirada do útero, ela vai fazer esse preparo para escolher a melhor técnica, para ir mais segura para a cirurgia. O momento da cirurgia, ela é muito variável, o tempo de cirurgia. Então, algumas mulheres a gente consegue operar em 30 a 40 minutos, outras mulheres eventualmente demoram muito mais tempo. Por exemplo, cirurgias associadas à endometriose ou a tumor, às vezes demoram 3 horas, 4 horas. Não só pela retirada do útero, mas por causa da patologia, o conjunto da patologia que vai ser tratado. Então, o tempo cirúrgico ele é um pouco variável, mas quando é só realizada a esterectomia, geralmente é em torno de 1 hora, um pouquinho menos ou um pouquinho mais o tempo necessário. Então, feita a cirurgia, a mulher logo após o procedimento, ela vai para uma sala de recuperação de anestesia e só vai ao quarto, voltar ao quarto normalmente quando ela já está bem acordada. Nesse primeiro dia de pós-operatório, geralmente vão ser usados medicamentos por via oral. Ela come, a maioria das pacientes elas têm capacidade de se alimentar logo após a cirurgia e normalmente é mantido uma sonda. Então a gente coloca uma sonda dentro da bexiga porque a mulher pode ter dificuldade em fazer xixi nesse primeiro dia. Então, geralmente vai ser mantido um tempo de 12 a 24 horas de sonda. Então, passado o primeiro dia, a maioria das mulheres acabam indo embora no primeiro pós-operatório e tomando só medicamento por via oral. Na maioria das vezes vai ser usado um anti-inflamatório, um analgésico, medicamento para gases. Normalmente passa-se um medicamento para ajudar na cicatrização. Não é necessário o uso de antibiótico no pós-operatório da esterectomia, a não ser que seja um quadro infeccioso, a mulher retirou o útero por causa de uma infecção. Aí tem que ser usado o antibiótico. Normalmente só é utilizado antibiótico na cirurgia na indução anestésica, a hora que vai começar a anestesia, faz-se um antibiótico e esse antibiótico vai diminuir o risco de infecção no pós-operatório. Nas técnicas minimamente invasivas, via vaginal, laparoscópica e robótica, a maioria das mulheres, em torno de 4, 5, 6 dias após a cirurgia, elas já conseguem ter aquelas atividades mínimas de casa. Então, fazer um almoço, fazer janta, uma louça. Desde o primeiro dia de pós-operatório, elas conseguem tomar banho sozinho, elas conseguem manter essas atividades. Na via abdominal, por ter uma incisão maior no abdômen, geralmente isso causa um pouco mais de desconforto nos primeiros dias. Então, algumas mulheres podem ter esse início de vida anormal retardado. A maioria das mulheres, em 10 dias, elas vão voltar às suas atividades mínimas. Então, fazer uma caminhada leve, dirigir, voltar ao trabalho quando esse trabalho não existe um esforço abdominal, em torno de 10 a 15 dias, normalmente nós vamos liberar. E para situações de maior esforço, então aquela mulher que tem um trabalho que faz muito esforço abdominal,
ou, por exemplo, atividades de academia, agachamento, alguns exercícios que têm muito esforço no abdômen, tanto na cirurgia laparoscópica, robótica ou na cirurgia aberta, se tem um esforço muito grande, existe um risco de formar hérnia nas incisões. Então, essas atividades de maior esforço, normalmente, elas são adiadas, não é de imediato que a mulher vai voltar. E esse adiamento, normalmente vai girar em torno de 45 a 60 dias, que é quando tem o prazo dessa cicatrização da aponeurose, que é uma camada de dentro da nossa barriga, que é ela que dá sustentação, não deixando formar hérnia. Uma outra situação, quando é retirado todo o útero, tem uma abertura no fundo da vagina, essa abertura ela é costurada, e esses fios que costuram o fundo da vagina, eles têm um tempo de absorção, que geralmente vai levar de 60 a 90 dias. Então, por exemplo, para a relação sexual, eventualmente, algumas mulheres vão levar 45 dias para voltar à relação com penetração e algumas podem levar 60, 70 dias, dependendo dessa cicatrização. A mucosa vaginal ela demora um tempo maior para cicatrizar do que a nossa pele. Então, é natural que com essa demora na cicatrização, essas situações que existem uma maior resistência da vagina demorem um pouquinho mais de tempo. Então, de forma prática, as coisas mais leves, geralmente de 4 a 7 dias as mulheres já voltam. As coisas intermediárias, dirigir, caminhada leve, essas coisas que não têm um esforço tão grande, em torno de 10 a 15 dias. E as coisas de mais esforço mesmo, aí são de 45 a 60 dias para a maioria das mulheres. Uma outra situação que é importante na decisão da cirurgia, do modelo da cirurgia, são os riscos de infecção, risco de trombose, o risco da própria cirurgia. E isso deve ser discutido com o seu ginecologista, os índices, qual é a sua recuperação, qual é o preparo pré-operatório e pós-operatório adequado para a sua cirurgia, tudo isso deve ser individualizado. Aqui é de maneira geral o que ocorre, mas eventualmente podem ter algumas situações que mudam disso que eu estou passando para vocês. Era isso, pessoal. Até um próximo vídeo.